Capítulo 6, Precioso Aviso. Esse é o nome do capítulo que a gente vai vivenciar na noite de hoje. Então tá aqui, a gente está acompanhando depois de tudo aquilo que o Lísias ensinou para o André Luiz, no dia imediato, logo após a oração do crepúsculo, o Clarencio procura o André Luiz e faz uma bela pergunta. Como vai? Melhorzinho? Vamos prestar atenção que assim, é logo depois da oração do crepúsculo. Lembra como André Luiz ficou logo que ele passou pela primeira vez na oração do crepúsculo, que ele sentia pétalas de rosas, pétalas de flores cair sobre ele, ele sentiu rejuvenescido, revigorado, aleluiado, como diz a Ivori. Então, assim, ele deve, então, estar melhor, né? Então, a Clarence pergunta para ele, tá melhorzinho? Aí o André Luiz vai lá, obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Olha lá, primeiro ele fala assim, obedecendo ao velho vício da reclamação. Quantas vezes nós mesmos acabamos nos pegando reclamando das coisas? Às vezes numa fila de banco, numa fila de supermercado, alguém começa a reclamar e lá vai a gente pelo mesmo caminho. E isso acontece, e o Emmanuel, nessa letrinha muito pequenininha, que quando vocês receberem vai estar uma letra maior, o Emmanuel nos explica o que é esse vício. É o hábito que é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, o vício é justamente isso, é o reflexo condicionado que nós temos. Então, a primeira vez, engraçado é chegar esses velhos... É isso mesmo, André. Depois a Ivori vai ler para a gente aí o que está passando. E é engraçado que justamente isso, esse hábito que o André Luiz tem, ele traz, ele sabe disso, de reclamar. Ele esqueceu todas as coisas boas que ele estava recebendo durante a oração. E sabe que com a gente, às vezes, isso também acontece? A gente acostuma com as coisas que a gente vai recebendo e vai não dando mais tanta importância. Foi justamente o que o André começou a fazer. A primeira vez ele estava felizão, aí na segunda vez já começou, tudo bem, mas sabe, eu estou carregando uma cruz muito pesada. Ontem nós estudamos, né, na 20ª turma, sobre o padecimento de Jesus e como ele sofreu. Então, depois que a gente passa por essa aula que a gente teve ontem, a gente tem que começar a repensar quando a gente falar que a gente carrega uma cruz. Lembra que eu falei para vocês ontem à noite que tudo para Jesus era superlativo? Justamente para isso, para que a gente repense quando for usar algumas certas palavras. Né? Então a gente tem que buscar sempre essa melhora, ver as coisas boas naquilo que está acontecendo. Ivori, quer falar alguma coisa das pessoas que estão escrevendo aí? Você está desligado o seu microfone. Desculpe. Eu não sei se todos vocês conhecem Oswaldo Montenegro. Eu vou passar um trechinho aqui, que é uma música que se chama O Chato. E aí no meio diz assim, eu sou um chato e meu Deus não me aguento, só me tacando no mar. Tem uma profundidade maior até do que a gente pode pensar, né? Então reúne tudo isso aí que as pessoas estão
conversando, né? Tipo, já fui chamado de crisento, lamento é um vício adquirido, né? A questão de a gente cair sempre nas mesmas questões, né? Hoje enxergar esses velhos vícios, muitas vezes mesmo assim acabar caindo neles. Chato é aquele cara que você pergunta como que tá, ele responde. O Oswaldo Montenegro fala isso pra gente, né? Então você vai lá e fala pro cara, e aí, tudo bem? E o cara fala, e aí senta, que lá vai a história, né? Não que a gente não queira saber realmente se o outro está bem quando pergunta, a questão não é essa. A questão são esses velhos hábitos. Que nós temos que nos policiar e a importância desse momento na escola, principalmente vocês que vão fazer aí a prova, que o Marcelo falou que vocês estão aí roendo as unhas para fazer o exame espiritual. Então, na verdade, o exame espiritual nada mais é. Eu estou até emotiva por estar aqui compartilhando isso com vocês, porque eu sinto novamente essa energia. Nada mais é do que a gente perceber isso. Aonde que está o meu eu? O que em mim eu consegui modificar? O que eu já enxergo que existe? E se eu não me aguento, é me tacar no mar? Essa é a saída? Então, a gente está sendo realmente instrumentalizado a modificar as nossas energias. Essa primeira área temática, como eu chamo aí, que fala das nossas dimensões, dos corpos espirituais, das nossas mudanças, que é muito profunda, a gente vai estar falando sobre isso a vida toda, porque é a essência da nossa melhora, a essência da nossa transformação. Então, assim, quando a gente pensar, nossa, fui chata, hein? Em vez da gente se culpar, em vez da gente ir atrás, da gente se bater, da gente querer se tacar no mar, a gente anotar lá, né? Na aliança a gente tem o instrumento caderneta. Peraí, percebi, tá aqui. Então, vamos reler. A caderneta não é só para escrever, tá, gente? É para reler. É um exercício sensacional a gente olhar e falar assim, nossa, quando eu comecei, vamos lá, né? Eu, Marcelo, a gente já consegue pegar, e no dia 3 de setembro de 20 anos atrás, vocês ainda não conseguem fazer isso. Mas com certeza, se a gente pegar datas específicas de meses específicos, a gente vai ver essa reforma, essa transformação. Ok? Então, e só uma coisa interessante para gente pensar, assim, gente, não é que a gente não possa reconhecer que existe alguma coisa que não está dando certo na nossa vida. Reconhecer, sim, mas a gente precisa reconhecer também o que está dando certo e tentar modificar aquilo que não está dando certo. Não adianta ficar apenas reclamando. O André Luiz aqui, ele começou a reclamar, embora ele mesmo reconhece que ele está um pouco melhor, mas ele já começou a ficar, todo mundo usa essa palavra, ele começou a ficar meio chato, ele está chatão, né? Ele é um cara mimado. A gente tem que pensar que ele é um cara mimado, tá? Assim como também de vez em quando a gente é. E aí o Clarencio começou a ouvir aquele choramingo, né, do André Luiz, atencioso, demonstrando grande interesse pelas lamentações do André Luiz, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Lembra que quando ele foi tentar fazer isso com Lísias, no outro capítulo, né? Ele falou assim, eu sou realmente um ser cruel. O Lísias falou, não, não entra nessa. Agora o Clarencio é como se fosse o mentor do André Luiz. E o mentor é assim mesmo que ele age. Ele permite que a gente utilize o nosso livre-arbítrio. Nosso mentor não vai chegar de uma hora para outra e intervir na nossa vida. O mentor vai deixar que a gente viva a nossa vida. E toda vez que nós nos propusermos a estar abertos à sua influência, ele vai participar da nossa vida. Mas quando não, ele vai deixar a gente tocar o nosso barco, né? É por isso que a gente vai ficar muito emocionado quando encontrar com ele lá no exame, tá? E ele vai fazer do mesmo jeito, ele vai ter escutado toda a nossa reclamação quietinho. Aí vai falar agora lá no exame com vocês lá, tá? Aí então, o André Luiz, encorajado com essa atitude, né, do Clarencio, o Clarencio quer me ouvir, eu vou continuar falando. Então ele continuou, cascou o malho lá começou a chorar mais ainda. Além do mais, os meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, com socorros recebidos, volto agora a tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito
conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Vê que quando a gente começa a pensar muito na nossa vida dessa forma, de ficar reclamando, a gente deturpa as coisas. O André Luiz está deturpando tudo. Primeiro, que ele gostaria que o filho continuasse seguindo aquilo que ele desejou para o filho. Ele desencarnou e ele não age como os mentores, que deixa a gente tocar na sua vida. Ele está preocupado se o filho está seguindo aquilo que ele queria que o filho seguisse. Ele está preocupado com a esposa, né, admirável esposa, sendo que ele tinha um devotamento à família e ele desencarnou por sífilis. Então não era tão devotado à família assim, né? Ele tinha suas saídas, ele mesmo falou lá que ele levava a família em rédeas curtas. Então, assim, ele não é essa flor de pessoa, só que quando a gente vai se vitimizando, a gente começa a reclamar, a gente vai colocando a culpa nas outras pessoas, a gente deturpa todo o mundo interior que a gente vive. O nosso mundo não é mais real. E é justamente isso que a gente tenta fazer na nossa reforma interior. Fazer com que o nosso mundo seja um mundo real. Que a gente se conheça como realmente a gente é. E não como a gente só pensa que a gente é. Essa é a verdadeira reforma interior. Né? Por isso que Jesus falava, conheceis a verdade vos libertará. Ali a gente fica preso nessas ideinhas aí. Né? Exatamente, ó. O seu Cláudio falou que há pouco tempo ele está reconhecendo os erros, o Marcos falou do apego, né? Mas vejamos uma coisa interessante, gente. Não é que quem desencarnou não vai ficar com saudade da esposa e dos filhos. O que não pode acontecer é ficar prendendo os que estão aqui ainda encarnados. Porque aí deixa de ser uma coisa amorosa e vira o obsessor. É assim que acontece a obsessão. Né? Se, por exemplo, ele não está lá em nosso lar, se ele estivesse ainda lá nas zonas inferiores, e ele preocupado com o filho, um dia alguém fala para ele, você pode ir lá, ver como seu filho está, e fica atazanando a vida do filho, porque o filho não é médico, o filho foi ser jogador de futebol. Né? Então, assim, e aí ele desencarnado vai obsediar o filho. Por isso que tem que ter muito cuidado. Então, assim, ele está confundindo os sentimentos. Ele está confundindo saudade com apego. Acho que o Marcos até colocou isso aí, né? Então, assim, é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente troca os sentimentos, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá na aula também. A gente, às vezes, principalmente com os defeitos, a gente dá algumas desculpas para que eles se mascarem. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Seu Cláudio aqui colocou uma questão, dei as costas para uma pessoa e hoje estou preocupado. Quer abordar aqui com a gente, seu Cláudio? Quero abordar. Eu, alguns anos atrás, convivi com uma pessoa, né, e aconteceram várias coisas assim, negativas, né, da minha parte, da parte da pessoa, e dei as costas para a pessoa, foi embora, não avisei nada. E agora, há pouco tempo, eu reencontrei a pessoa, e a pessoa vive sobre o aspecto negativo do que aconteceu lá no passado. E ela errou mais ainda, recebeu um filho totalmente deficiente, né? Assim, ele é autista, ele é totalmente agressivo, né? E o filho vive dizendo que
vai se matar, né? Exatamente, eu estou propondo até o Setembro Amarelo para essa minha antiga companheira, né? Eu tenho feito um trabalho espiritual pelo filho, retomando as vibrações, e hoje eu vejo que o meu lamento, que eu tive vários anos, e várias punições que eu passei, vem bem de encontro ao que o André Luiz está colocando nesse capítulo, né? Que ele reclama, lamenta, 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 e pacientemente o Clarencio colocou que a revisão das atitudes passadas ela é sempre necessária nesse momento dessa encarnação. Ou seja, nós temos que corrigir aquilo que o Marcelo falava dos defeitos e principalmente superar os vícios. Ok? Muito obrigado. Uma única consideração aqui para a gente não se alongar. Isso dá um livro, tá, seu Cláudio? A gente realmente pode falar amplamente sobre isso várias vezes e até eu e Marcelo, a gente se deixa à disposição aí, particularmente, se eu quiser conversar depois a respeito, porque realmente é um tema que pega a gente de jeito, né? A gente sabe o quanto é complexo, mas vamos lembrar do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sim. E então, se tem alguém que entende de indulgência, é o Pai que nos criou. E com certeza a gente vai treinar para estar lá. Com certeza. Gente, mais alguém quer falar dessa primeira parte? Posso tocar o barquinho? Eu já até passei um barquinho aqui na tempestade. Vamos tocar então. Ele continua, tá? André Luiz não parou de reclamar, não. Clarencio está ouvindo pacientemente, ele continua a sua lamentação, né? Ele fez ali agora, ele conseguiu levantar um muro das lamentações do André Luiz. E ele continua. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Ó, aí, isso aí se chama orgulho, né? Eu sou maior que os outros, sofro mais que todo mundo. Ninguém sofre mais do que outro. Rafaela colocou, muito bem, Rafaela, obrigado. O ego, né? Ego super excitado, né? O egoísmo. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Ou seja, ele está falando que enquanto ele estava encarnado, ele sofreu tudo isso. Lembra que ele falou que ele não teve nem dificuldade para se formar como médico? Doutor Evori, ó céus, ó pai, ó dia, ó azar. O alecrim dourado. Rafaela, do alecrim dourado. Então, olha como ele vai esquecendo de como era a vida dele. Olha como ele muda tudo. Ele está falando que ele sofreu horrores quando estava encarnado. Olha lá. Depois, sofrimentos da morte do corpo e, em seguida, martirizações no além-túmulo. Ele esqueceu de tudo que o Lísias falou para ele. De quem é a culpa por ele estar naquele estado. Não é culpa de ninguém. A culpa é dos sentimentos que ele gerou, de toda a plantação que ele fez. Ele agora está colhendo. Mas ele ainda não admite. Está vendo como é difícil, gente? A gente admitir que está errado? É muito difícil. O André Luiz está nos mostrando isso no plano espiritual, e isso também é igual enquanto a gente está encarnado. É difícil a gente aceitar um erro. E aí o André Luiz pergunta, é isso aí, Marcos, a semeadura livre é a colheita obrigatória. O lamento, exatamente. O lamento é um vício destruidor, seu Cláudio. Agora... No chat eu vou sair, hein, bom. Na verdade, é você que faz. Então vamos lá. Então ele faz uma pergunta que acho que todo mundo se fez na vida. O que será a vida, então? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Que desventurado destino, generoso benfeitor. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira ao barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Gente, quem faz a nossa vida? Quem dirige o nosso barco? Quem é o capitão da nossa nau? Somos nós mesmos. Nós é que direcionamos a nossa vida
para onde a gente quiser. Se a gente ver a nossa vida, que nem o André Luiz estava vendo naquele instante, de misérias e lágrimas, e ele está vendo a vida dele dessa maneira, agora que ele está recebendo auxílio, é isso mesmo, Nádia. E a Ivori que vai falar, não tem nada a ver com isso, não vou nem mais ler aí embaixo. E aí a gente tem uma outra uma coisa interessante, que é assim, ó, que ele se lamentou tanto que a mente dele acabou se voltando para as lágrimas de desespero. Ele começou de novo a ficar desesperado. E aí embaixo eu coloquei até uma letra da música do Gonzaguinha, né? Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, né? Nós temos que nos adaptar à nossa vida, como der, como puder, de acordo com aquilo que a gente tem que vivenciar para nosso aprendizado e como a gente quiser, através da nossa vontade. Lembrando que ele reclama aqui do destino. Ninguém tem esse destino. Ele está colocando a culpa no destino, que foi o destino que foi desventurado com ele. Que tudo que aconteceu na vida dele, alguém colocou para ele tropeçar. Ah, é que eu ia nos bordel, mas porque o destino me colocou na porta do bordel. Ah, aí já é um pouquinho demais. É forçar um pouco a barra quando a gente coloca a culpa no coitado do destino. E engraçado que o destino, por exemplo, o meu destino tem nome. O meu destino chama Marcelo. E cada um tem seu destino com seu nome. Então a gente escolhe como a gente está vivendo. Viu como ficar reclamando, ficar preso às coisas do passado de forma deturpada, nos desgasta, nos machuca, nos leva às lágrimas que não vão trazer conserto de nada? Vai, Vori, fala aí. É o que a gente tem aqui, né, no compêndio da galera, vamos dar uma resumidinha. Com relação à leitura ser desgastante, né, por causa dessas reclamações todas aí, e que é mais fácil a gente atribuir as dificuldades ao acaso e à sorte do que encarar que a gente tem livre-arbítrio, criar nossa realidade. Primeira coisa é assim, a gente não consegue identificar no outro um vício, um defeito que a gente não tenha. Se algo faz mal pra gente, se alguma coisa faz baixar nossa sintonia, se alguma coisa é muito mais da gente do que do outro, né? Tem uma frase que fala assim, se nós resistimos às nossas paixões, é muito mais pela fraqueza delas do que pela nossa força. E é a máxima da verdade. A gente precisa se fortalecer para um dia estar num plano onde sim, a gente vai resistir às paixões porque somos fortes o suficiente e elas realmente já não fazem mais nem marolinha nessa tempestade aí. Agora, a gente precisa encarar também a questão da responsabilização. Às vezes, a gente confunde muito isso. É o famoso fazer o meia-culpa. Ah, não, fui eu culpado. Mas tem a síndrome da Gabriela, né? O Marcelo falava muito isso para mim antigamente, tipo, né? Nasci assim, eu cresci assim. Bora, né, gente? Já deu, né? Não, a gente não tá predestinado, a gente não nasceu assim, vai morrer assim, pau que nasce torto, sem direita, enfim, a gente tem muitas e muitas oportunidades, né? E aí o que acaba acontecendo? A culpa, como o seu Cláudio está colocando, é uma coisa que precisa ser transformada, como a gente sempre coloca aqui. Sentimentos, energias, a gente não tem como esquecer. A pior coisa que existe é a gente falar assim, esquece isso, gente, que besteira, esquece, né? A gente mediu o outro com a nossa régua. Imagina, a gente passei por isso, sai dessa vida, que isso, o outro acha que tem problema, não sabe quais são os meus problemas. Então a gente sempre quer medir o outro com a nossa régua, quando na verdade não. Na verdade, a gente tem aquilo que é necessário para a nossa evolução, e o que às vezes para a gente parece muito simples, para o outro é complexo demais, e vice-versa. Então a gente precisa aprender esse respeito, aprender essa troca mútua, mas principalmente, e acho que um dos maiores objetivos do estudo dessas obras é a gente aprender a usinar as nossas energias, a nos transformar. É isso aí. Agora, gente, André Luiz foi parar no fundo do poço. Agora vem a ação do mentor. Aí, com a gente acontece a mesma coisa. A gente está no fundo do poço, o nosso mentor aparece para dar uma mãozinha.
E vamos lá. E aí, isso é importante que o Marcos colocou aí, depois a Ivone vai ler. Então, o Clarencio, até que enfim, agora que ele está chorando, está desesperado, né? Está naquela tempestade interna que ele se colocou, tá? Ele acabou de sair da oração coletiva, gente. O André Luiz acabou de sair da oração coletiva, tá? Nesse estado, olha que estado que ele ficou. Tá lá, chorando, desesperado. E o Clarencio, então, levantou-se sereno e falou sem afetação. Calmo, tranquilo. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Essa é uma pergunta que Jesus também faz lá para o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Muitas vezes a pessoa não entende, fala assim, oh, Jesus, o homem é cego, né? O que você quer? O que você acha que ele quer? Né? Jesus, você é tão inteligente, tem que perguntar para o cego. Sim, tem que perguntar, porque toda mudança na nossa vida vai trazer outras transformações atreladas a ela. Vamos imaginar com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu possivelmente vivia de esmola porque era cego. Se Jesus cura ele não tem mais por que viver de esmola. Então não é apenas começar a ver, muda a vida do Bartimeu. Então o que Jesus está falando, colocando para Bartimeu, é justamente isso. A cura vai trazer uma outra responsabilidade. O que o Clarencio está perguntando para o André Luiz é se ele realmente quer a cura espiritual ou que ele quer ficar nesse nhenhenhé que ele está aí. E se ele quiser ficar no nhenhenhé, ele pode ficar. O Clarencio não vai impedir. O Clarencio só quer que ele decida. André, decida agora. Você quer ou não quer ser curado espiritualmente? Aí o André faz um gesto afirmativo com a cabeça, tá chorando, tá desesperado, não consegue mais. Já abriu a boca, falou tanta besteira, já não abre mais a boca, agora só balança a cabeça. Então o Clarencio continua. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Eu acho que foi a Rafaela que levantou o ego. É aí, ó, de novo. Só olha o próprio umbigo. Só a nossa dor de barriga interessa. A dor de barriga dos outros não interessa. Isso é um problema espiritual. Isso é um defeito que a gente tem que começar a trocar. Né? Olhar o próximo. Né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, o próximo tem que fazer parte da nossa vida. Agora, se a gente fica preso falando só de nós mesmos, preso à nossa própria dor, esquece. A gente vai ficar lá naquele mundinho. Aí a gente vai se transformar numa coisa que a gente vai ver mais para frente, que são os ovoides. Né? A Rafaela está cascando malha aqui no André Luiz. Depois você se vira com ele. Lamentação, continua o Clarencio, denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, porque isso está arraigado no André Luiz quanto espírito. O Lísia já tinha falado para ele, por mais que ele se modifique no plano espiritual, ele vai ter que voltar para a encarnação para poder quitar alguns problemas que ele gerou. E agora, se ele continua nesse mecanismo, ele não consegue modificar o seu jeito de pensar. Se a gente não modifica o nosso jeito de pensar, a gente não modifica o nosso jeito de agir. É necessário que a gente mude o pensamento para que a gente possa ter uma outra atividade na nossa vida. Se não mudar o jeito que a gente se vê, né? Se a gente, por exemplo, colocar na nossa cabeça assim, eu não consigo passar na escola, ou eu não consigo passar na autoescola, por exemplo, eu não consigo fazer a bendita baliza, não vai passar. Pode tomar aula com, sei lá Lewis Hamilton,
E não vai conseguir fazer uma baliza porque colocou na cabeça, tem essa força mental que não consegue se desvencilhar. Aí, olha o que ele coloca. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Produzir dentro de nós novos pensamentos, novas energias. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar padecimentos onde a luta edificante é identificar indesejável cegueira da alma. Ou seja, se a gente não consegue identificar que o que a gente passa na nossa vida é para o nosso crescimento, embora a gente não consiga ainda entender logo de cara, é como se a gente fosse cego. E aí a gente tem que voltar de novo e Jesus perguntar de novo para a gente, e aí, o que quer que eu te faça, ceguinho espiritual? Né? Então, é um trabalho difícil que a gente tem que fazer, gente. Mas por isso que se chama reforma interior. Né? Por isso que tem um certo trabalho que a gente vai fazer para modificar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras. Justamente aquela palavra que a gente tem também em relação a nós mesmos, tá? Fala, coração. Devorei, desculpa. Intimidade. Poxa vida. Então, gente, super pertinentes aqui as falas de vocês sobre a questão que o Marcelo pediu para ressaltar aqui, as nossas lamentações abrem campo para obsessões, até para a auto-obsessão que o Marcos colocou, que fala menos e ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. O seu Cláudio, temos que aprender a ouvir, evoluir os sentimentos e aceitar. Rafa, não vou comentar tudo isso não, tá? Mas que o André Luiz leva, esculacho leva, mas é exatamente como a gente leva. Então eu vou pegar esse gancho aí do que você falou, desse slide aí maravilhoso e profundo que o Marcelo colocou, e para lembrar de algumas falas. A primeira delas é: Saulo, por que me persegues? A maioria das pessoas, quando lê essa passagem, pensa ali no perseguidor dos cristãos, o Cristo que existia em todos os discípulos, mas jamais o que a gente persegue quando a gente persegue Jesus, quando a gente persegue a Jesus, quando nós aspiramos Jesus dentro de nós, quando nós queremos o Evangelho, o que a gente está perseguindo quando busca Jesus lá na nossa estrada de Damasco? Será que a gente consegue nos converter como na estrada de Damasco, para chegar e falar, Senhor, o que queres que eu faça? Seria bem interessante se vocês tivessem a oportunidade de fazer uma reflexão a respeito dessa conversão, dar uma lidinha. Tem muito a ver com isso aí que a gente viu a respeito do Ananias, da cegueira espiritual, enfim. Sempre são trazidos nos evangelhos várias e várias oportunidades de aprendizado, muitas até se repetem, para que a gente consiga aprender 70 vezes, 7 vezes, se for necessário, de formas diferentes, porque cada um aprende de uma maneira diferente. Então, as circunstâncias vêm para a gente exatamente para isso. Sim, a gente tem que aprender a ouvir, sim, a gente tem que aprender a se modificar, sim, a gente tem que trocar os nossos sentimentos, sim, a gente tem. Mas quando a gente deixar de ter que fazer, precisar fazer, ter que modificar e começar a sentir realmente essa mudança acontecer dentro da gente, e atrás das instrumentalizações e menos do tanto que a gente precisa fazer, com certeza a gente vai entender aonde persegue Jesus. Mais alguém que falou alguma coisa? Vou deixar o ceguinho e vamos passar para outro. Aí continua o Clarencio ensinando o André Luiz. Quanto mais se utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duras se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então só tem uma pessoa que pode
se libertar dessas correntes dolorosas? Nós mesmos. Agora, se a gente continua sendo a estátua de sal, olhando sempre para trás, sem ver o que está nos aguardando lá à frente, não tem jeito. A gente vai continuar lamentando. Ah, é mesmo, eu era tão magrinho quando eu tinha 18 anos. Hoje estou ficando careca, estou ficando gordinho. E daí? Toca a vida, menino. Acorda. Fica presa a lembrança mesquinha atrás. Olha o que ele vai falar para o André Luiz. Talvez seja pancada, a Rafaela que gosta de dar pancada no André Luiz. Não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Quando a gente lamenta, a nossa plantação está estéril, a gente não está plantando nada, nem espinho a gente está plantando. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Entendeu por que a gente sai do grau de aprendiz e entra no grau de servidor? Por que a gente precisa trabalhar? Porque a gente vai começar a trabalhar os sentimentos. A gente vai, por exemplo, se abrir a que outras pessoas contem para nós problemas que a gente já passou e que a gente não reconhecia. A gente vai ver que tem pessoas que sofrem muito mais do que a gente. E às vezes, foi aquilo que eu falei, né? Jesus sofreu tanto e a gente dá uma topada no dedinho e acha que não precisa ir mais no centro. A gente arruma um monte de desculpa para não ir trabalhar no centro. A gente arruma um monte de desculpa para não ler um livro. Ah, esse livro é cansativo, ele é chato, eu não tenho lugar legal para ler, todo mundo faz barulho. A gente sempre arruma uma desculpa para aquilo que não vai nos fazer bem. Só a gente tem o poder de mudar. E aí vem a pancada final do nosso Clarencio. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Eita, Caborges, ele vai ser mandado embora? Não vai ser mandado embora. A vibração dele não vai se ajustar ao nosso lar. Ele vai se desequilibrar e vai desequilibrar aqueles que estão do lado dele. Quando ele foi para as zonas inferiores, não foi ninguém que foi lá, puxou ele. Ele foi por causa que a vibração dele permitia que lá ele chegasse. Se ele não mudar a vibração, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir, ele não consegue. Vocês, vou falar que vocês são novos, né, numa vivência espírita, mas muita gente aí já é meio velhaquinho de casa espírita. Mas pode ver que às vezes tem pessoas que ficam pulando de galho em galho em casa espírita. Ah, essa casa não é legal. Ah, essa casa não me deixa trabalhar. O problema não é a casa. O problema é a vibração, que a pessoa não muda. Ela não está achando lugar para ela. É o que o Clarencio está falando. Se quer permanecer aqui, aprenda a pensar. Gente, vê como é importante o pensamento. E que é uma coisa muito difícil a gente trabalhar. Porque pensamento é assim, ó. Pensou, já foi. E tem muito a ver com isso que o Marcos está colocando, né? Que é o dimensionamento do tempo. Que é o que a gente sempre diz, a gente nunca pode dizer, não tive tempo, mas sim não consegui priorizar. É verdade, às vezes nós temos tantos afazeres, eu sou especialista em não ter tempo, e evito usar essa fala, não tenho tempo, mas sim que a gente precisa escolher qual das prioridades nesse momento a gente tem que realizar. Não quer dizer que a gente está deixando nada para trás, a gente só está modificando esse momento, né?
E essa dimensão temporal aí é muito dilatada, né? Para algumas pessoas o tempo funciona de uma maneira, para outras funciona de outra. Em uma dimensão o mundo funciona de uma maneira, em outra funciona de outro. Então, é exatamente isso que o Marcelo está colocando sobre a questão da vibração. O tempo é uma forma da gente sentir a energia, da gente fazer a energia acontecer. Se a gente estiver numa dimensão diferente, num tempo diferente, num plano diferente, num mundo diferente, se o nosso hálito mental não for compatível com o hálito mental daquela região, então não é a questão que vai ser expulso, é a questão que nós mesmos vamos nos retirar, né? A gente nunca é mandado embora, a gente sempre se retira, a gente ou não nem se coloca. Marcelo está falando sobre a questão da passagem de aprendiz para servidor. Isso é muito interessante também nesse momento. Também fala a respeito de dimensão. Às vezes a gente entende dimensão como algo muito louco, né? No material eu até vou trazer bastante isso para a gente entender. Quando a gente inicia a escola, né? A gente passa para o grau de aprendiz, a gente fala assim, deixei o homem velho para trás e trouxe o homem novo. É um termo um pouco pobre, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente se torna aprendiz, depois a gente se torna servidor, depois a gente se torna discípulo, a gente nunca deixa de ser aprendiz. Então, são dimensões diferentes de um mesmo ser. Eu aprendiz sou um, eu servidor sou outro. Mas isso é uma divisão muito didática, porque eu servidor continuo sendo aprendiz. Passou tão pouco tempo, só que eu ali de aprendiz caibo dentro do eu de servidor, coisa que eu de servidor não caibo só quando eu sou aprendiz, quando eu não me coloco mais, quando eu não faço com que a minha prioridade de vida seja esse servir. Então, essa questão de dimensão é extremamente importante. E o Clarencio continua. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, que é aquilo que nos move aqui no plano material, né? A gente trabalha por dinheiro. No mundo, a gente trabalha por dinheiro. Aqui, ele está falando no plano espiritual, trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Isso a gente vai entender um pouco mais claro o que é o bendito bônus hora, que não é dinheiro, tá? Não é dinheiro. São as aquisições definitivas do espírito imortal, que vai fazer com que o nosso pensamento no plano espiritual haja de uma forma diferente. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. Gente, esse pensamento a gente também tem quando a gente desencarnou, foi lá para o plano espiritual, estudou e viu, eu preciso sofrer um pouquinho, uma dor, para eu poder melhorar. Aí vem para cá e fica xingando. Foi a gente mesmo que escolheu. E a gente aqui fica xingando a dor que está sentindo, né? A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, seja que serviço for. Não existe coisas pequenas que a gente possa ser útil para uma pessoa. Mas se a gente não faz e fica reclamando porque não está fazendo, a gente se transforma numa alma débil. Acresce notar que o pranto da desesperação não edifica o bem. O que o André estava chorando ainda? Porque estava desesperado. E isso não adianta nada, gente. Chorar desesperado vai levar a gente para um lugar que a gente não quer isso. Isso que é complicado. E aí, ele é mentor, todo mentor dá uma nova chance. Nessa hora, o André Luiz já parou de chorar, tá? Não estava chorando, está entendendo o que está acontecendo. E enquanto ele já está meditando, a sabedoria da valiosa advertência do benfeitor, que era o Clarencio, qual um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar
serenamente a lição, o Clarencio voltou a perguntar, sorrindo. Então, como passa? Melhor? Lembra que a primeira vez ele falou melhorzinho? Não, melhorzinho para o André Luiz não dá. Melhorzinho ele se transforma numa criancinha, começa a chorar, não dá. Então, dessa vez, ele age de uma forma um pouco mais adulta. Você está melhor? Quer para se decidir? Tomou um chacoalhão? Está melhor agora? Aí, vou bem melhor, por melhor compreender a vontade divina. Pronto, olha como já deu. Como já deu para mudar? Tá vendo? Ele teve todo esse acréscimo de aprendizado. Gente, olha que legal. Quem tomou as pancadas, como diz a Rafaela, foi o André Luiz. A gente nem precisou tomar tanta pancada assim. Só que agora nós estamos com um problema, tá? Lembra que o cego Bartimeu pediu esmola? Ele foi curado, não recebe mais esmola. A partir de hoje, a gente também está curado da nossa cegueira. Não pode chegar no plano espiritual e ficar lamentando. Mas eu não sabia. Não, teste não sabia, não. Sabia sim, você estudou o livro Nosso Lar, o mentor está junto, no sábado 19 e 29, dia 5 de setembro, ele está do nosso lado, anotou no nosso livrinho. Minha filha. Meu Tem filho. até gravado, hein? Tem até gravado. Não, o pior não é isso. O pior é que o mentor do gordinho de óculos Mané, que fez o slide, só fala assim, você não só sabe, como ainda falou para os outros que era para fazer. Não fez? Pior para você ainda, tá? Então, por isso que eu já falei para vocês. Quando do desencarne vocês veem alguém gritando, pelo amor de Deus, amigo do grupo Socorrista Emmanuel, é o vosso amigo que está aqui atolado até o nariz de lama. Por favor, ajude-me. Certo? Gente, acabamos o capítulo de hoje. Quero colocar uma coisa bem rapidamente. A Nádia fez uma colocação muito boa. Eu e o Marcelo, a gente estava falando sobre isso, inclusive, hoje. A desesperança leva à fuga, ao vício. No caso, ele só tinha ao alcance o vício da reclamação. Aqui a gente, claro, brinca, leva as coisas de uma maneira mais leve, porque, como o Marcos mesmo trouxe, né, a linguagem do André... Foi o Guilherme que falou, viu? Foi o Guilherme. Foi o Guilherme, não foi Marcos? Que a linguagem do André é muito rebuscada. Então, a linguagem do André é muito rebuscada, muito rica, e ela dá oportunidade para a gente realmente de devagar. Eu viajo, se deixar, a gente fica numa frase aí 3 dias seguidos. Isso é filosofar, né? Faz parte do meu eu espírita. Mas a questão é que a gente tenta levar um pouco mais leve, a gente tenta brincar, a gente tenta nos colocar no lugar, porque realmente a gente tem que tentar ter essa leveza, né? A gente sempre imagina Jesus sorridente, leve, trazendo paz, serenidade, abraçando a gente tenta ter essa alegria cristã. Mas a gente não pode esquecer nunca que a crítica ao próximo é uma coisa que não cabe mais. É exatamente essa responsabilidade, é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente pega uma pessoa que realmente está no vício, seja qual for, é o vício de reclamar, é a maledicência, é o etilismo, mas fez tanta coisa, mas o cara agora está acabando com as responsabilidades dele, está colhendo o que plantou, como nós falamos aqui da semeadura. Isso não é caridoso. Nós temos que sempre estar indulgentes para com o próximo, compreender que não é porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos que nós não somos dignos de caridade, que nós não somos dignos de ajuda, que nós não somos dignos de compreensão. Então, a empatia é se colocar mesmo no lugar do outro. E, normalmente, aquele cara que incomoda, aquele cara que é chato, aquele cara que lamenta, aquele cara que você fala, mas de novo... é a pessoa que mais está precisando de ajuda, além de você. Porque se você está identificando tudo isso nessa pessoa, se eu
estou identificando tudo isso no outro, é porque realmente eu tenho muito disso em mim, né? Então, sim, a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. É exatamente isso. Então, a nossa mudança tem que partir por aí, especialmente agora nesses momentos que estão iniciando de campanha política, onde nós temos a oportunidade de fazer algumas críticas que às vezes dizemos construtivas. A gente tem que pensar muito bem para onde a gente vai levar o nosso pensamento, porque ele constrói e a gente precisa estar construindo sempre no caminho certo para não demorar mais para chegar lá, tá bom? Isso daí. Beleza, gente? Encerramos então esse capítulo 6, né? O capítulo que pode ser muito bem chamado de O Muro das Lamentações, do André Luiz, mas foi realmente uma lição muito importante para todos nós, né? Então agora a gente vai fazer o nosso encerramento. E assim, agradecidos pelo tanto que recebemos, vamos direcionando os nossos melhores sentimentos de amor através das nossas vibrações.